Salve, salve galera, muito bom dia para vocês. Professor Felipe aqui para mais uma semana das nossas aulas remotas, não é mesmo? Bom, espero que vocês estejam aí se cuidando, né? Espero que estejam estudando também. Não deixem de fazer as atividades e de assistir até o vídeo até o final, beleza? Bom, já vamos direto para a nossa aula para o vídeo ficar um pouquinho menor também nessa semana. Então já estou reduzido aqui no ambiente de trabalho e eu queria mostrar para vocês primeiramente o que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje e nessa semana, né? Nessa semana a gente vai ver a área de setor circular e a área de polígonos com furos circulares. Então esses são os dois temas que a gente vai estar trabalhando hoje. Setor circular é algo novo que a gente vai estar vendo na aula de hoje. E os polígonos com furos, a gente vai voltar a falar da área de polígonos que a gente trabalhou. Quando começamos a falar de área, a gente falou primeiro das áreas dos polígonos, né? Área de retângulo, quadrado, losango. Só que esses polígonos agora eles vão ter furos circulares. Então a gente vai estar juntando tanto a área de polígono com a área de círculos de setores circular, certo? Não é difícil, é bem tranquilo, então vamos que vamos primeiramente definir o que é a área de setor circular. Bom, vamos pegar uma circunferência, certo? Dessa circunferência eu vou marcar o centro dela e a partir daqui eu vou marcar dois raios. Tá? O setor circular nada mais é do que essa região que está limitada entre os dois raios e a circunferência. Então essa região que está colorida. Então, o setor circular nada mais é do que um pedaço de pizza. Verdade? Então, eu já vi gente falando assim que a pizza, o pedaço de pizza, né, a fatia de pizza é triangular. Não é triangular, ela é um setor circular, certo? O triângulo, ele tem todos os lados retos, né? A pizza tem a bordinha aqui redonda, né, circular, certo? Bom, então, pessoal, coloca isso aí no caderno, essa definição no caderno de vocês. Setor circular é a região de um círculo que está delimitada por dois raios e pela circunferência. Bom, observa que ele está limitado por dois raios, por quaisquer dois raios da minha circunferência. Por exemplo, eu poderia pegar esse raio aqui e eu poderia pegar esse raio aqui. Finge que ficou retinho, tá? Bom, eu tenho aqui então dois raios, esse, e a circunferência está aqui. Então essa região aqui, ó, ela também é um setor circular, concorda comigo? Sim. Porém, essa configuração é uma região especial. Por quê? Porque esse ângulo aqui é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então essa área, ela vai ser, na verdade, a metade do círculo. Então, quando eu tiver essa configuração, não vou chamar de setor circular, eu vou dar um nome diferente, eu vou chamar de semicírculo. Tá? Semicírculo. Certo? Bom, então essa região aqui vai se chamar semicírculo. Tá? Mas ela é uma região especial do setor circular. O que a gente falar de setor circular também vai aplicar para o semicírculo. Tudo bem? Bom, o que eu quero para a aula de hoje é a gente calcular a área dessa região, a área de um setor circular. Então, como que a gente vai fazer isso? Tá? Primeiramente, a gente vai partir da área do círculo. A área do círculo, a gente já viu nas aulas passadas, que é πr quadrado. Não é isso? Só que é πr quadrado quando eu tenho um círculo completo. E um círculo completo tem 360 graus. Tá? Essa região do setor circular, ela não tem 360 graus. Ela tem um ângulo aqui específico. Esse ângulo pode ser de 0, qualquer coisa até 360. Tá? Então eu tenho um ângulo específico e eu vou chamar esse ângulo específico aqui com uma letra grega que chama alfa. Por quê? Porque pode ser qualquer valor. Tá? Então o que a gente vai fazer para determinar a área do setor circular nada mais é do que uma regrinha de 3. Como que a gente faz isso? Bom, πr ao quadrado vale para os 360 graus, certo? Então, a área do setor circular, observa como que eu estou chamando a área do setor circular. ASC, né? Um SC bem pequenininho aqui embaixo, para referir a área de setor circular.
Então, a área de setor circular é para um ângulo qualquer que a gente está chamando de alfa. Então, a gente faz a regrinha de 3, que é a multiplicação cruzada, tá? E vai ficar da seguinte forma. 360 vezes a área do setor circular é 360 área de setor circular, igual alfa vezes πr quadrado, então vai ficar alfa vezes πr quadrado, certo? 360 aqui está multiplicando a área, né? Essa área eu quero isolar, então 360 aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então vai ficar a área de setor circular igual alfa dividido por 360 vezes πr quadrado. Bom, pessoal, então área de setor circular, quando a gente falar de área de setor circular, a gente pode determinar por essa formulinha aqui. Um ângulo dividido por 360 vezes πr quadrado. É bastante simples, parece difícil, mas é só porque eu tenho aqui algumas letras gregas, né? E ainda está na forma de formulinha, né? Então, a gente pode estranhar um pouco, mas é bastante simples. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenha um ângulo aqui de, sei lá, 60 graus, certo? E um raio de 10 centímetros, por exemplo. Tá? Então, na hora de usar essa formulinha, eu só vou substituir o valor do ângulo, que é 60, nesse caso. O π a gente já sabe quanto que é, né? 3 ou 3,14, dependendo do enunciado. E o raio que o enunciado já deu. Então, o que a gente vai fazer é uma aplicação direta dessa formulinha aqui. Né? A gente vai estar trabalhando mais a matemática do que a geometria em si. Para ver como é simples, vamos fazer um exemplo. Anota e destaca essa formulinha aqui, também já está na apostila, tá? Mas dá uma anotadinha no caderno para a gente manter algumas anotações, certo? Então vamos fazer um exemplo aqui só para vocês verem como que é simples. A circunferência abaixo possui raio de 10 centímetros. Determine a área do setor circular sabendo que o ângulo entre os raios é de 90 graus. Considere π igual a 3,14. Então, beleza. Aqui o desenho, está aqui o setor circular que a gente tem interesse e a gente vai ler o enunciado retirando os dados que a gente precisa. Tá? Então, a circunferência abaixo possui raio de 10 centímetros, ou seja, o raio é igual a 10 centímetros. Beleza. Determine a área do setor circular, então a gente quer saber a área do setor circular, sabendo que o ângulo entre os raios, então aqui eu tenho um raio e aqui eu tenho outro, é de 90 graus. Então, esse ângulo aqui ó, é um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Certo? Bom, como eu quero... e considere π igual a 3,14. Como eu quero a área de setor circular, a gente viu a formulinha, que é ângulo dividido por 360 vezes πr quadrado. Certo? Substituindo os dados que o enunciado forneceu para a gente, o ângulo é de 90 graus, tá? Então 90 dividido por 360 vezes o π 3,14 vezes o raio que é 10, né? Como o raio é quadrado, eleva isso aqui ao quadrado também, certo? Então, a área de setor circular igual. Agora, resolver isso daqui, né? Só a matemática simples. 90 dividido por 360, a gente pode cortar o zero aqui para simplificar. 9 dividido por 36, 0,25. Vezes 3,14 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, então 100. Tá? Como é uma multiplicação, você pode multiplicar o 0,25 por 3,14, ou 0,25 vezes 100, ou 3,14 vezes 100. Você pode fazer o que você quiser primeiro aqui, tá? Não tem muito problema com a prioridade, com o que a gente vai resolver primeiro. Eu vou resolver o 3,14 vezes 100 primeiro, porque nessa multiplicação aqui ela é bastante fácil. Tá? Como o 100 tem dois zeros, então é só caminhar com a vírgula duas casas para a direita. Então vai ficar 0,25 vezes 314. Agora é só resolver essa continha. 314 vezes 0,25.
Vou resolver aqui no cantinho, rapidinho. 5 vezes 4, 20, deixa o 0, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 0 vezes 4, 0 vezes 1, 0 vezes 3. Tá? Abaixo 0. 7 mais 8, 15. Deixa o 5, vai 1. 1 mais 5, 6. Mais 2, 8. 1 mais 6, 7. Aí 0 aqui. Duas casas decimais, né? Então, vem na resposta, duas casas decimais. Então, a área... Opa, feinho aqui. A área do setor circular vai ser 78,5. A unidade, se o raio está em centímetros, centímetro quadrado. Beleza? Opa, acabei bagunçando aqui. Então, então tá aqui. A área do setor circular, 78,5 centímetros quadrados. Certo? Bom, então é uma aplicação bastante direta, tá? Não tem muita dificuldade, é mais trabalhoso do que difícil, né? Essa que é a verdade, porque tem uma divisãozinha aqui que geralmente vai dar, geralmente não, quase sempre, vai dar um número decimal, tá? Quase sempre e geralmente, né? Bom, mas ela vai dar um número decimal, então a gente vai ter sempre que trabalhar com números decimais aqui na área de setor circular, certo? Então, só dá trabalho, mas não é difícil, beleza? Bom, pessoal, então para a área de setor circular era somente isso. A gente precisa saber lidar com essa formulinha aqui, certo? Aplicar e resolver. Então, extrair os dados do enunciado que a gente precisa, que é o ângulo e o raio, e o valor de π, que vai alterar entre 3 e 3,14, dependendo do enunciado. Beleza? Bom, polígonos com furos. A gente já viu algumas construções de polígonos que a gente precisava retirar, né? Por exemplo, eu tinha um retângulo e a gente subtraía dois paralelogramos ou subtraía um quadrado. Vai ser a mesma coisa aqui. Porém, agora o que a gente vai estar subtraindo são círculos, tá? Então a gente já vai fazer direto aqui um exemplo, que é o exemplo 2, que está dizendo assim: um marceneiro faz 2 furos em uma chapa quadrada de madeira com 20 centímetros de lado. A peça está representada na figura abaixo. Determine a área de madeira desta peça e considere π igual a 3,14. Então, o que acontece? A gente tem uma chapa quadrada que tem 20 centímetros de lado. Beleza? Dessa chapa quadrada, a gente tira 2 círculos que têm raio de... não sei qual raio que tem. Bom, mas é o seguinte. Se aqui tem 20 centímetros, se é uma chapa quadrada de 20 centímetros, quer dizer que a altura desse quadrado também é 20 centímetros. Certo? Então, observa que a gente está dividindo 20 centímetros em 2. 20 centímetros dividido por 2 é 10. Então, quer dizer que o diâmetro desse círculo, é de 10 centímetros. O diâmetro é 10. Se o diâmetro é 10, qual que é o raio? O raio é metade do diâmetro, então o raio é 5 centímetros. Entendeu como que a gente encontrou aqui o raio desse círculo, né, dessa circunferência, sem mesmo ter lido no enunciado, né? O enunciado não forneceu, mas a configuração do desenho faz a gente induzir a medida do raio. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A área, eu vou chamar de A, vai ser a área do quadrado menos 2 vezes a área do círculo. Por que 2 vezes? Porque são 2 círculos que eu tenho, são 2 furos. Né? Então, eu vou resolver a área do quadrado e a área do círculo separadamente, depois junto e faço uma conta só. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, área do quadrado. A área do quadrado é bem simples, né? É lado vezes lado. Tá? Como o lado desse quadrado é de 20 centímetros, então a área vai ser 20 vezes 20. 20 vezes 20, 400. Certo?
Então, a área do quadrado, 400 centímetros quadrados. Beleza. E a área do círculo, qual que vai ser? A área do círculo é π vezes r ao quadrado. Observe que aqui a gente não fez ângulo dividido por 360. Por quê? Porque é um círculo completo. Tá? Não é um setor circular. A gente fez um furo circular, não semicircular. Tá? Beleza. A área do círculo vai ser o π vale 3,14, que o enunciado falou aqui, vezes o raio, 5. Então, 5 ao quadrado. Eu vou fazer... Vai ficar um pouquinho bagunçado, não. Vai ficar 3,14 vezes 5 ao quadrado, 25. Então, agora faz a multiplicação, 25 vezes 3,14. 4 vezes 5, 20, deixa o zero, vai 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, deixa o zero, 10. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15, deixa o 5, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, 0, 5. 1 mais 2, 3, mais 5, 8, 7. Então, duas casas decimais, 78,50. Então, a área do círculo é 78,5 centímetros quadrados. Observa que é a área de um único círculo. Tá? Deixa eu apagar essa continha aqui para não ficar muita coisa bagunçada. Beleza. Bom, pessoal, mas o exercício não perguntou qual que é a área do círculo e nem qual que é a área do quadrado. Ele quer saber qual que é essa área verde, né? O que sobrou. Então, a gente vai ter que fazer essa continha aqui, ó. A área é a área do quadrado, que a gente achou que é 400, né? A gente fez a conta aqui. Menos. Opa, coloquei um vezes ali, na verdade é menos. Menos 2 vezes a área de um círculo, que é 78,5. Tá? A gente multiplica por 2 porque são dois círculos. Tá? Se fosse um furo só, era só a área do quadrado menos a área de um círculo. Tá? Então, vai ficar área igual multiplicação primeiro. Né? Então, 78,5 vezes 2. 5 vezes 2, 10, deixa o zero, vai 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 19, vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, 400 menos 2 vezes 78,5, 159. Deixa eu apagar. Certo? Então, 400 menos 159, pode fazer a continha aí, 159. Pega recurso, né? Porque não dá, então aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. 10 menos 9, 1. 9 menos 5, 4. 3 menos 1, 2. Então, a área é de 241 centímetros quadrados. Certo, pessoal? Então, também, de novo, né? Não é difícil, é mais trabalhoso mesmo, né? Mas dificuldade até que nem é tanto, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Cada exercício desse tipo, pessoal, ele pode ser muito diferente um do outro. Então, o que a gente tem que fazer é analisar a figura. E a partir da análise da figura, a gente tirar essa equação aqui, ó, porque essa equação ela não vai ser a mesma para todos os exercícios. Tá? Às vezes, no seu exercício aí, você tem apenas um furo, né, numa chapa retangular, que nem é quadrada. Ou então, são 3 furos em uma chapa triangular, por exemplo. Tá? Então, isso vai mudar conforme o enunciado do exercício. Então, vale a pena a gente analisar a figura. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Bom, é um quadrado, é isso?
desse quadrado retirou 2 furos circulares. Então, a equação para eu determinar essa área, ela tem que ser a área do quadrado menos a área do círculo, dos dois círculos. Retirar, né, é subtrair. Certo, pessoal? Então, muita atenção nisso daí. Qualquer dúvida, eu estou lá no WhatsApp. Beleza? 3. Exemplo 3. Certo dia, Mônica ficou intrigada com os azulejos de sua cozinha. Ela reparou que eles formavam padrões geométricos e isso os deixava muito peculiares, além de lindos. Como tinha acabado de assistir à aula de geometria, ela resolveu calcular a área em azul de um único azulejo. Considerando π igual a 3 e que Mônica fez a conta corretamente, qual foi a área que Mônica encontrou? Tá? Então aqui, na verdade, a gente está falando de área de polígonos com furos circulares e na verdade aqui não tem furo, mas não tem problema, a gente vai assumir da mesma forma como se fosse, né, um furo. Tá? Então, como se eu tivesse uma chapa retangular e eu retirasse essa parte aqui que está em amarelo, aí, certo? Beleza? Então eu quero saber, se eu pego essa área circular e retiro essa parte em amarelo, o que vai ficar? O que vai sobrar? Vai sobrar essa região em azul, e que é justamente o interesse, a região de interesse do meu exercício. Tá? Bom, vocês podem ver que a figura aqui é um pouco mais complexa, né? Eu tenho um retângulo, tenho 2 semicírculos, e tenho, não sei ainda se isso é um quadrado ou se é um retângulo. Vai ficar claro mais para frente quando a gente for analisar. Beleza? Então, como a figura é um pouco mais complexa, eu vou precisar de mais espaço. Então, eu vou subir um pouquinho aqui o enunciado. Vou deixar só o que é essencial. E o que é essencial é que eu preciso calcular a área em azul desse azulejo, né? Considerando π igual a 3. O resto está aqui na figura, certo? Bom, então vamos lá. Primeiro, vamos determinar aqui área azul. Então, a área em azul vai ser a área do retângulo maior, a área desse retangulão aqui, ó. Então, a área do retângulo inteiro, do azulejo todo, certo? Deixa eu apagar, não ficar bagunçado. Então, a área do retângulo menos o que eu acho que é um quadrado aqui, então, menos a área de um quadrado, menos duas áreas desse setor circular, ou desse semicírculo, 2 vezes a área do semicírculo, certo? Então, para achar a área em azul, eu preciso, primeiramente, da área do retângulo, da área do quadrado e da área do semicírculo. Eu vou encontrar essas áreas separadamente, depois a gente junta todas elas de novo nessa equação e resolve o exercício, certo? Aí a gente encontra a área em azul. Então, vamos lá, vou começar aqui com a área do retângulo. A área aqui desse retângulo maior. Tá? A área de retângulo, a gente viu como que calcula nas primeiras aulas sobre área, que é base vezes altura, certo? A base desse retângulo é 18 e a altura é 12. Então, substitui aqui os valores. A base é 18 vezes a altura, que é 12. Vamos fazer aqui no rascunho 18 vezes 12. 2 vezes 8, 16. Deixa 6, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Então, 6, abaixo 6. 3 mais 8, 11. 1 mais 1, 2. Então, a área do retângulo é de 216 centímetros quadrados. Beleza. Vou deixar guardado essa informação. Tá? Vamos fazer agora a área do semicírculo. A área do semicírculo, então, a gente usa ângulo dividido por 360, né? É o que a gente viu no comecinho do vídeo de hoje, vezes π, raio quadrado, certo? Bom, pessoal, primeiramente, qual que é o ângulo e qual que é o raio? O π a gente sabe que o enunciado pediu para considerar π igual a 3.
Mas qual que é o valor do ângulo e qual que é o valor do raio? A gente não tem essas informações. Mas analisando a figura, a gente pode obter essas informações aqui. Bom, observe. Esse retângulo tem altura de 12 centímetros, certo? E esse semicírculo está pegando bem na metade dessa altura desse retângulo. Então quer dizer que nessa região, nesse ponto, eu dividi a altura em 2, né? E se eu dividir em 2, metade de 12, 6. Tá? Então quer dizer que esse raio aqui, ó, esse semicírculo, é a mesma altura, né, da metade desse retângulo. Então o raio é de 6 centímetros. Ah, professor, beleza. Então o raio é de 6. E o ângulo? Bom, é um semicírculo, não é? Então, se é um semicírculo, o ângulo aqui, ó, é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Então, a área do semicírculo agora fica fácil da gente responder. O ângulo é 180 dividido por 360 vezes I, que é 3, né, que o enunciado colocou ali para a gente. 3 vezes o raio, que é 6. Então, raio ao quadrado. Agora é só resolver essa formulinha. 180 dividido por 360, a gente pode cortar o zero. 18 dividido por 36 é 0,5 vezes 3 vezes 6 ao quadrado, 36. Então, a área do setor circular é 0,5 vezes 3, 1,5 vezes 36. Agora eu vou fazer ali no cantinho. Aqui no cantinho eu vou fazer 36 vezes 1,5. Tá? 5 vezes 6, 30. Deixa o zero. Vai 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Então, 0. 8 mais 6, 14. 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. Uma casa decimal. Uma casa decimal. Então, a área do semicírculo ali, né, é de 54 centímetros quadrados. Tá? Importante notar também que essa área é de apenas um semicírculo, certo? Então, vou apagar aqui do cantinho, para não deixar tão bagunçado, né? Acho que toda hora eu falo isso, né? Nem percebo. Bom, tá faltando então a gente resolver essa área aqui, que a gente ainda não sabe se é um quadrado ou se é um retângulo. Tá? Mas vamos fazer a continha aqui e vamos analisar que vai dar certo. Bom, como aqui está marcando a metade da altura do retângulo, né? A metade tem 6, né, para cima, então para dar 12 aqui também tem que ter 6 centímetros, certo? E aqui, a base desse retângulo ou quadrado que ainda não ficou claro para a gente. Bom, o raio do semicírculo é de 6 centímetros quadrados. Esses dois semicírculos eles são iguais. Então esse aqui também tem raio de 6 centímetros. Então aqui são 6 centímetros, aqui também são 6 centímetros. 6 mais 6, 12. Então quer dizer que daqui até aqui tem 12 centímetros, certo? A base total aqui, o comprimento total desse retângulo é 18. Se daqui até aqui tem 12, para dar 18 faltam 6 centímetros também. Então essa região aqui é um quadrado de lado 6 centímetros. E a área de quadrado, vou fazer aqui embaixo. A área de quadrado é lado vezes lado, não é? Então, 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. Beleza? Então, agora a gente já tem a área do retângulo, que a gente precisa, a área do semicírculo e a área dos quadrados. Agora a gente consegue encontrar a área azul da figura. Tá? Bom, vai ficar área do retângulo, substitui o valor, 216. Menos a área do quadrado, aqui, 36. Menos
2 vezes a área do semicírculo, que é 54. Tá? Resolve a multiplicação primeiro, vai ficar 216 menos 36 menos 2 vezes 54, 108. 216 menos 36 vai dar 180. Menos 108. 180 menos 108 igual a 72 centímetros quadrados. Beleza? Então está aqui a nossa resposta. A área azul da figura é de 72 centímetros quadrados. Bom, de novo, não é difícil, só dá um pouquinho de trabalho, mas com muita atenção, assistindo o vídeo, voltando, tentando refazer, vocês vão ver que vai sair tranquilo, certo? Bom, para as atividades da aula de hoje, apostila, página 379, 380 e 381. Exercícios 5, 6 e 7. Bastante tranquilo aí. Qualquer coisa me procura lá no WhatsApp, ok? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu!